Fala pessoal, beleza? Estamos aí para mais uma live. Segunda-feira vocês voltam a ter que me aturar aqui nas lives, né? A gente hoje tem o prazer e a honra de receber aqui o Zenon, né? Zenon daqui a pouquinho deve estar com a gente. Zenon, campeão brasileiro com o Guarani em 1978, atleta do Corinthians, seleção brasileira, acabou jogando pouco na seleção. A gente vai falar sobre isso. Hoje trabalha como comentarista. Zenon já está aqui. Então vai ser um grande prazer bater esse papo com ele. Já vamos para a nossa live. E já no aguardo do Zenon. Fala, Zenon. Tudo bom? Tudo belezinha aí, parceiro? Tudo beleza, cara. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite aí, de nos dar essa honra da sua presença aqui. E vai ser muito legal, que a gente vai bater um papo aqui sobre sua carreira, futebol, seu trabalho hoje como comentarista, enfim, acho que vai ser uma hora bem legal aí pra gente bater esse papo. E aí, gostou do cenário aqui, não? Tô vendo, opa, olha só, todas essas originais, né, que você usou, né? Aqui, ó, eu tenho aqui pendurado mais ou menos R$ 1.000.000. Nossa, Um imagina. milhão. 1.000.000. Isso fora as outras que eu tenho guardada, de Zico, de Roberto Dinamite, das grandes férias, de Falcão. Só que hoje aqui são as que eu vesti. Menos aquela branca ali, que é a do Cosmos, do Pelé. Aquela tinha que ter um especial, um lugar especial. Aquela tem que estar sempre no meio, cara, porque é abençoada aquela ali, viu? Aqui no meu santuário. Com certeza, cara, muito legal. E assim, Zenon, só para, não sei se você acompanha o meu trabalho e tal, eu tenho feito essas lives com ex-jogadores, não só de futebol, mas ex-atletas. Por exemplo, amanhã a gente vai bater um papo com a Ellen, que foi campeã mundial de basquete em 94. Legal. E assim, porque eu sempre tive essa percepção. Eu sou jornalista, trabalho como comentarista, né? E, cara, a gente mora num país que não tem memória nenhuma, não trata bem os ídolos, né? Muita gente não sabe quem foi Ellen, não sabe quem foi o Zenon. Enfim, é difícil, mas é verdade, né? Infelizmente isso é verdade. E a gente tenta fazer um trabalho, é pouca coisa que eu posso fazer, mas como você tem a sua coleção de camisas, eu tenho uma coleção de jogos aqui, que depois eu vou até estender a você. Eu tenho 16 mil jogos aqui de futebol entre 1950 e hoje em dia, então tem muita coisa sua. Eu quis deixar até para falar aqui na live contigo, porque eu queria ver a tua reação, não sei se você tem os jogos, você jogando e tal, mas... Eu tenho... Alguns. Tem os gols, assim, principalmente, né? Os gols, nem todos, né? Mas a boa maioria eu tenho. Legal. Depois eu vou te passar direitinho, se você me permitir, eu vou continuar te perturbando um pouquinho ali fora e vou te passar o que eu tenho, porque às vezes você não tem alguma coisa que você queira, enfim. Então a gente tem feito esse trabalho de bater o papo, conversar com os ex-atletas, deixar eles contarem as histórias, e a gente depois tentar botar isso ou no YouTube, né, presenteando o pessoal, os ex-atletas. Então esse tem sido o meu trabalho aqui. Bom, como a gente só tem uma hora, Zenon, vamos começar, a gente não tem muito... Vamos lá. Senão a gente fala demais aqui. O meu áudio tá bom para você? Meu áudio tá bom para você? Tá ótimo, para mim tá perfeito. Se a galera não tiver com algum problema aí, elas mandam aqui nos comentários que a gente fala. Você começou na base do Hercílio Luz, né? E depois, profissionalmente, você sobe no Avaí, você joga lá 3 anos. Como é que foi esse início de carreira lá em Santa Catarina, numa época que, né, o futebol catarinense ainda não era como hoje, com grandes times na Série A, que joga... A gente teve 3 times de Santa Catarina na Série A recentemente. Como é que foi esse início de carreira lá? Bom, primeiro mandar um abraço já para o pessoal aí que já está inteirado com a gente, o Calango, meu parceiro aí de futebol, aqui da Ótica Helena, gente boa. A minha irmã Zoe, que está lá em Florianópolis, está nos assistindo, e o Calão aí, mais uma vez aparecendo aí na tela. Obrigado, Calão, obrigado aí, galera do futebol. Bom, meu início lá em Santa Catarina, cara, eu te diria que eu iniciei a carreira como atleta profissional por acaso, porque jamais passou pela minha cabeça de ser atleta profissional de futebol. Isso
não é demagogia, não é nada, entendeu? Porque eu não tive categoria de base, eu não tive nada, entendeu? Então, eu estava assistindo o treino profissional lá da minha cidade, e aí faltou um jogador para completar aqueles 11 contra 11, isso numa sexta-feira. Aí os caras me viram lá atrás do gol, descalço ainda, descalço, para você ter ideia, me chamaram para completar o time. E ali fiquei. Assim iniciou a minha carreira como profissional de futebol, cara. Da noite para o dia ou do dia para a noite, entendeu? É um absurdo. Eu estava descalço e, de repente, estava calçando chuteira para jogar, né, no time profissional da minha cidade, que é aquele ali, ó, vermelho e branco, o Hercílio Luz. Hercílio Luz de Tubarão. Segundo semestre de 1971. Olha só. E essas histórias é que são sensacionais, né? Muita gente acha, não, o Zenon, né, fez a base toda. Não, cara, surgiu do nada e foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. E muito legal, cara. Essas histórias é que são muito, muito legais. Você jogou no Avaí até 1975, correto? Isso, eu fui negociado, né, do Hercílio Luz com o Avaí. E tem aí uma passagem muito interessante, né, uma situação interessante, porque eu fui para o Figueirense. Me levaram para ser contratado pelo Figueirense, né? Aí eu fui até o escritório lá do presidente do Figueirense na época, que era Major Ortiga. Ele era um major. Aí ele olhou para mim assim e falou, não, esse cara é muito magrinho, pô, isso aí não vai dar conta do recado aqui não, no meu time. Como ele era major, eu só gostava de cara forte, né, cara? Né? Aí saímos dali do escritório do Figueirense e fomos para o escritório do Avaí, do presidente do Avaí, José Matusalém Comelli, né? Junto com o Fernando Bastos. E aí eles, rapaz, não é que eles acreditaram no meu futebol, acreditaram em mim, cara, aí foram lá e bancaram para o Hercílio Luz e eu passei a ser jogador do Avaí, isso em 1973. Em 1973 eu já fui campeão catarinense, né, pelo Avaí, já comecei a ser notado por alguns médios clubes, médios, né, não grandes, mas médios clubes, né, então até essa trajetória de 75, né, 75 eu fui campeão novamente pelo Avaí, e em 74 eu disputei o primeiro Campeonato Brasileiro juntamente com o Avaí, que disputou o primeiro Campeonato Brasileiro, e eu fui o primeiro jogador a fazer o primeiro gol pelo Avaí num Campeonato Brasileiro, cara. Contra o América de Natal, lá em Natal, empatamos em 1-1, e eu fiz o gol do Avaí. Então, não tem como o pessoal lá de Floripa me esquecer, nem o pessoal de Santa Catarina, cara. É verdade. Que bom, né, que resolveram dar, né, espaço para o seu futebol, né? A gente é que agradece. Eu que vi aqui trocentos nomes potenciais aqui. Enfim, a gente agradece. Deixa eu só registrar uma presença ilustre aqui, cara, com a gente. Quem entrou aqui na nossa live agora foi o Fernando Meningene, tenista que... Opa, grande tenista, fã dele. Eu sou fã dele, fã do Guga, né? Fã do Guga, que é lá conterrâneo, né? Mas do Meligeni também, nossa, o Meligeni é fantástico. Já jogamos futebol contra, eu dei um chapéuzinho nele, ele deve lembrar disso. Aí depois ele se vingou no tênis ou não? Não, eu não cheguei a pegar ele no tênis não, cara. Não, fora. Epa, só se fosse para uma aula. Eu aceitaria, porque eu sou jogador de tênis. Eu sou jogador de tênis, sou mesmo. Disputei vários torneios aqui em Campinas, sou decacampeão aqui de um torneio aqui que é realizado em Campinas, então eu sou meio curioso em alguns esportes, futebol, por exemplo. Eu que implantei o futebol aqui em Campinas, e aqui de Campinas saiu um menino para o mundo, que começou a jogar com a gente, que foi Vinícius, que é o melhor jogador de futebol do mundo. Começou comigo com 10, 12 anos de idade, filho de Catatal, aquele ponta-direita que jogou no Atlético Mineiro, Guarani, e depois jogamos juntos na Portuguesa. Legal. Fui professor de tênis, né, a minha vida inteira. Hoje eu sou comentarista do DAZN Brasil, aqui morando nos Estados Unidos. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse negócio do tênis, aí, backhand, forehand, smash, essas coisas. Você é professor, caramba. Eu tentei ser professor. Eu tentei fazer o curso para ser professor de tênis, né? Porque eu fiz educação física, sou formado em educação física,
mas o tênis me atraiu, né? Quando eu parei de jogar futebol, então o tênis me atraiu. E aí, aí depois do tênis, apareceu o futebol, isso em 95, 96, né? Então, são esses dois esportes que eu pratico durante a semana, assim, porque final de semana aí é futebol de Masters, pelo Corinthians e pela Seleção Brasil Masters. Sim, gente, vai ser um dos assuntos que nós vamos falar aqui, que eu acho muito legal, cara. Eu adorava ver a Copa Pelé, a Copa né, do show do esporte, aquele domingo de manhã, ver o pessoal. Eu achava sensacional. Mas não vamos chegar lá, não vamos chegar lá. Vamos chegar. Aquilo lá foi 89, 90, por aí. Isso. É uma pena só para fechar o assunto tênis, que eu não moro, mas eu morava em Valinhos, aí do lado de Campinas. Aqui no Clube Valinhense? Você é do Clube Valinhense, não? Eu, na verdade, sou carioca, né? Mas eu me mudei para Valinhos, só que agora eu moro em Orlando, nos Estados Unidos. Então, gente fina é outra coisa, rapaz. Gente fina é outra coisa. Sou vizinho do Pateta agora aqui. Mas, enfim, aí do Avaí você é vendido para o Guarani em 1976, né? E participa da maior conquista do futebol do interior aí, né? Acho que... com aquela camisinha, olha lá a camisa lá. Essa de qual jogo foi? Foi da final? Você lembra qual Aquela jogo? Ali foi da final no Morumbi. Primeiro jogo. Primeiro que você faz o gol. 1-0. Que eu faço o gol no escurinho, como goleiro, né? O Leão fez aquela besteira, né? De dar uma cotovelada no Careca, né? E aí o Arnaldo marcou a penalidade e eu fui lá e o escurinho não saiu na foto. Esse jogo, inclusive, eu tenho, cara, um compacto dele, o 1-0 lá, não sei se você tem, mas é um dos jogos que eu tenho aqui. Mas eu queria que você falasse particularmente de dois jogos que eu estava pesquisando. Já sei qual é. Exatamente, você já vai saber. Você nem sei falar. Foi aquele divisor de águas. Aquele, né? Que a gente até ali estava participando do campeonato, entendeu? Até ali a gente estava participando para não cair de divisão, né? E para ficar no bolo da turma. Mas chegou esse jogo aí que foi muito interessante, cara. Esse jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre, de Falcão, Caçapava, Batista e Jair, o Príncipe. Esse era o quarteto mágico do Internacional. Isso fora o que a imprensa gaúcha falou do nosso time, né, cara? A imprensa gaúcha satirizou o nosso time, né? Nos chamando de caipira, que nós tínhamos um ataque de circo, que era Capitão Careca e Bozó, né? E que nós jamais faríamos frente ao poderoso Inter, candidatíssimo à conquista daquele título, né? Então, a imprensa toda é gaúcha, a imprensa escrita, falada, televisada, só falando isso que nós íamos tomar um balaio, como se fala lá no Sul, tomar um balaio. Isso quer dizer um monte de gols, né, do Internacional. E o que aconteceu foi uma aula de futebol que o Guarani aplicou em cima do Internacional. E de graça ainda, hein? De graça, porque não cobrou essa aula. Foram 3-0, né? 3-0 e o placar injusto. Porque, na realidade, o placar justo seria 8-9, 10-0 para nós. Eles deram sorte de tomar só 3. Né? Só que tomaram um gol que valeu por 50 ou por 10 gols, né? Que foi o meu gol, o terceiro gol. Você deve ter, né, no seu arquivo, com certeza. Porque isso é uma obra de arte. Como eu falo, é obra dos deuses. Deuses do futebol me inspiraram naquele momento. É a inteligência, né, do jogador fora de série. Eu sempre digo isso, né? Você viu que o time do Inter fazia a linha burra, né, a linha de impedimento, e em vez de fingir o lançamento e, digamos assim, lançou para si mesmo. Passei pelo meio de todo mundo, cara. Para você ter ideia, deu tilt na cabeça dos caras, porque eles não entenderam nada, cara. Eles não entenderam nada. O Falcão, Caçapava, Batista, que estava ali no meio campo, não entenderam absolutamente nada, e nem o Marinho Pérez, que era o que comandava a tal da linha burra, né? O que tinha vindo do Barcelona, né? Jogando com o Rio. Justamente, né? Do Barcelona, o carrossel holandês, de 74, né? E aí eles fizeram isso, né? Eles usavam essa tática, né? Uma tática muito bem elaborada, por sinal. Só que eu quebrei essa tática deles, cara. Eu quebrei, veio aquela inspiração dos deuses do futebol em mim, né? Eu peguei a bola na intermediária do meu campo, porque eu recebi a bola da defesa.
Aí ameacei lançar o capitão na ponta direita, os caras vieram. E quando eles fizeram isso, eu puxei para minha bola e saí em condução de bola. Então eu tive 3 fundamentos, né? Tive o fundamento da condução, do drible passando por todos e a finalização perfeita. Só não driblei o goleiro porque eu tinha humildade para fazer o gol. Entendeu? Então eu preferi só tirar do lado dele, porque eu poderia ter driblado ele, o Gasperini. Ah, não, só foquei do lado dele e ali foi o 3º gol do Guarani. Então ali, meu camarada, foi realmente o divisor de águas para que nós pudéssemos pensar, né, e assimilar que a gente poderia chegar muito mais longe. Certo. E aí, nas quartas de final, vocês pegam o Sport, passam com uma relativa tranquilidade pelo Sport. E aí, o outro jogo, claro que a gente vai falar um pouquinho da final com o Palmeiras também. Você, inclusive, até não joga o segundo jogo, né? Lá no Brinco, né? Enfim. Mas o jogo contra o Vasco na semifinal, principalmente o jogo do Maracanã, né? Que você faz os 2 gols ali da vitória por 2-1 no Maracanã. Acho que deve ter sido um jogo marcante para você também. Fazer 2 gols no Maracanã contra o Vasco, que já tinha sido campeão brasileiro em 74. Justamente. Jogar no templo do futebol, né, cara? Jogar no templo do futebol e ainda fazer gols, né? Porque eu fiz 3 gols lá nesse campeonato. Eu fiz contra o Botafogo, que empatamos em 1-1, né? Eu fiz gol de falta também. E contra o Vasco, aquele primeiro gol foi um gol fantástico, né? Um gol de Real Madrid, gol de Barcelona, aquele tic-tac, né? Até o Careca rolar a bola para mim, que estava chegando de trás, que era o meu costume, né? Chegar de trás, porque eu era mais defensor do que atacante, né? Eu era o segundo cabeça de área. Muita gente confunde isso, muita gente acha que eu era atacante, que eu era um meio atacante, mas não, eu era o segundo cabeça de área. A minha função era mais desarmar do que atacar. Só que eu era muito inteligente, eu era fora de série, já era diferenciado. Eu desarmava, armava, atacava e fazia gol. Eu era o 3º artilheiro do time, de todos os times que eu passei. E nesse campeonato de 78, eu fui o artilheiro, ao lado do Careca, com 13 gols, para você ter ideia. Né? Então, dentro da minha autocrítica, eu sou comentarista esportivo e estou me analisando como atleta de futebol durante os 20 anos, eu fui excelente, porque tem o craque, o excelente e o gênio. Eu estou no excelente, não fui gênio. Gênio era o Sócrates e era o Zico, né? na década de 80, meio de 70 e 80. Os gênios da bola. Sócrates e Zico. Esse eu, reverencio. Ah, legal. E aí, vocês ganham o título contra o Palmeiras, né? Como é que foi ficar fora daquela final depois do segundo jogo, né? Tu fala final, segundo jogo. Né? Você faz o gol lá no escurinho 1-0, quer dizer, o Guarani joga pelo empate numa final em casa. Um time que estava, como você falou, pronto para ser campeão. Mas como é que foi? Que jogador sempre diz isso, eu imagino que seja mesmo. É muito mais difícil você assistir o jogo da arquibancada ou da cadeira numerada, da tribuna de honra, onde quer que você tenha assistido, do que lá dentro, que você não pode contribuir. Então, como é que foi a sua experiência de assistir o jogo da decisão ali do lado de fora? Eu queria estar lá dentro para participar da festa, né? Porque, afinal, o último jogo era festa. Porque o título mesmo nós ganhamos no Morumbi, cara. O jogo decisivo foi no Morumbi, quando nós vencemos por 1-0. E aí podíamos perder até por 1-0 aqui em Campinas, que nós seríamos campeões. Então, para mim, o grande jogo foi no Morumbi, que a gente lá consumou o título de 78. Aqui foi festa, o time entrou em campo já tranquilo, sossegado, né? E sabendo do que iria realizar dentro de campo. No meu lugar entrou Manguinha, um jogador com mais características de defensor do que da minha função, né, que eu exercia dentro de campo, e exerceu muito bem a função, o Manguinha. Ele me substituiu muito bem naquela partida. E para complicar ainda a vida do Palmeiras, né? O Careca faz 1-0, então os caras têm que fazer 2 gols. Né? E 2 gols ainda era nosso. 2 gols era nosso ainda. Entendeu? Não tinha como. Então,
Quando nós chegamos para enfrentar o Palmeiras na final, eu vou te falar, cara, nós analisamos o time do Palmeiras, e analisamos o time do Internacional, o time do Vasco. Falei, gente, o título é nosso. O título é nosso. Não tem como. O Palmeiras era um time bom, mas não era igual ao time do Inter. O time do Inter era... Se é a final contra o Internacional, cara, sei lá, viu? Tenho minhas dúvidas. Mas, né, caiu o Palmeiras para nós, eu falei, somos campeões. O Inter, até só para ilustrar o que você falou, o Inter depois de 79, campeão brasileiro. Né? Invicto, o único campeão brasileiro invicto. É bem verdade que aquele campeonato de 79 teve boicote, né, de alguns clubes grandes que não participaram, porque o que nós disputamos, se eu não me engano, tinha quase 80 times disputando o Campeonato Brasileiro. Foram 94, né? Se eu não estou enganado. Ah, sei lá, cara, eu sei que era dividido em chaves de 10, e aí ia passando dois, eu sei que foi assim, entendeu? Então é isso. E o Guarani, mais um detalhezinho, e histórico isso é histórico, o Guarani detém até hoje o recorde de número de vitórias em uma edição de Campeonato Brasileiro. Ninguém quebrou ainda esse recorde do Guarani. 11 vitórias consecutivas. 11 vitórias consecutivas, com a primeira vitória em 79, então são 12 vitórias em edição de Campeonato Brasileiro, para você ter ideia. E não jogamos 38 jogos. Não jogamos 38 jogos. Se não me engano, foram 32 ou 34 jogos na campanha do Guarani. 32. Acabei de conferir aqui, 32. Aí, 32 jogos. E nós tivemos essa proeza de ganhar 8 jogos consecutivos. Hoje os caras jogam 38 jogos e não ganham nem 7, 8 consecutivas. O Flamengo do Jorge Jesus, ano passado, conseguiu uma série interessante, mas não chegou nem perto, né? Enfim. Não chegou perto. Chegou, se aproximou, mas não fez. Mas não meteu medo, não. Não meteu medo. Tá certo. E eu queria só, antes de abordar a sua transferência lá para a Arábia, né, antes de você chegar no Corinthians, a gente, claro, que vai falar de Corinthians, né, eu vi que tem muito corintiano aqui, evidentemente você é um ídolo da história do Corinthians também. Eu queria que você falasse um pouquinho da Libertadores de 79, né, porque tem um jogo marcante, né, que é o Guarani e Palmeiras, 4-1, Guarani de novo ganhando do Palmeiras 4-1, um grande... E vocês quase foram à decisão da Libertadores, né? Vocês passaram numa época que muita gente não sabe, né, Zenon? Eram 4 times em cada grupo, 2 do Brasil e 2 de outro país, né, que se sorteavam, e só passava um para a fase semifinal. Então não era essa moleza de hoje que passam 2, ou até na década de 90 passavam 3 de 4, né? Era um só. Né? E aí, na segunda fase, vocês acabaram sucumbindo para o Olímpia, se eu não me engano, né? Foi o campeão, né? Que passaram a mão na gente, né? Porque se tivesse VAR na época, o segundo gol deles, que deu a vitória ao time deles, foi um absurdo. Foi uma falta escandalosa em cima do nosso goleiro Neneca. Um escanteio batido, o Neneca pegou a bola, o cara veio, mas deu uma cotovelada no Neneca, jogou o Neneca com bola e tudo para dentro do gol. Para você ter ideia, e o árbitro, vistas grossas, e lá no círculo, põe a bola no círculo. Ah, bicho, aí a gente não aguentou, né? Não aguentou jogando contra o árbitro. Primeiro que ele expulsou o Careca. No primeiro tempo ainda da partida. Né? Então a gente já sabia que estava jogando contra 12, né? E ainda mais com a autoridade máxima, que era o árbitro, né? Dentro de campo, né? Que favorecia, na dúvida, ele favorecia o time do Olímpia. Se nós empatássemos aquela partida, com certeza nós estaríamos na final. Porque a gente precisava de um empate lá contra eles, porque ia decidir tudo aqui dentro de casa, entendeu? E aí, como a gente foi derrotado, a gente acabou caindo fora, ficamos em 3º ou 4º lugar na competição, né? Durante a competição. Eu acho que o Guarani foi o time que mais fez gols naquela Libertadores. O Guarani foi o time que mais fez gols naquela Libertadores, né? E depois o Olímpia foi campeão, né? Foi campeão do mundo. Então perdemos para o campeão do mundo. Roubado ou não, mas perdemos para o campeão do mundo. Tá bom, né? Pelo menos isso, né? Tá bom, nunca tá, né? Thiago Castrupel, meu amigo, entrou aí, tá falando que Zenon fez muito golaço, não era artilheiro, mas era só golaço. De falta, então, só na gaveta. Pouca moral, Zenon? E é vascaíno, hein?
Treinava. Pelo amor de Deus, ô Vascaíno, desculpe aí, mas eu fui obrigado a fazer aquelas obras de arte lá no Maracanã, viu? Não teve como. Mas eu treinava para isso, entendeu? Além de Deus ter me dado o dom de saber bater bem na bola, eu não ficava só ajoelhado agradecendo a Deus. Eu agradecia a Ele, sim, por Ele ter me dado o dom e por ter me colocado nesse meio do futebol. Por Ele ter me colocado nesse meio do futebol. E aí, através disso, eu tratei de treinar muito. Treinava muito. Pós-treino da tarde, eu ficava mais meia hora lá treinando falta, chutes a gol, e depois ia para a faculdade ainda. Olha bem, saía na correria e ia para a Faculdade de Educação Física, onde eu me formei aqui em Campinas. O Antônio, o Dido, né, que é o outro amigo nosso aqui que entrou, ele só perguntou uma coisa aqui, deixa eu só tirar a dúvida dele. Ele perguntou se o Tite fazia parte do seu time. Não, o Tite é depois. O Tite é o Guarani, vice-campeão brasileiro de 86. Tá? Isso. Não era da época do Zenon, ali no Guarani. Ainda se não, no meu time não teria lugar para ele, não, cara. Pois é. Não teria lugar para ele, não. Aquele time era bom demais. Né? Ele ia ser auxiliar do Carlos Alberto Silva. Ele ia ficar no banco lá, auxiliar do Carlos Alberto Silva. Já ia, né? Já vai preparando seu futuro aí. Senta aqui no banquinho. Muito bom. E me conta, como é que foi a experiência lá no mundo árabe? Depois do Guarani, você vai para o Al-Ahly, né? Como é que era? Né? Já era, né, uma sociedade bem diferente da que a gente estava acostumado. Muito, como é que foi a experiência lá? É uma sociedade muito diferente, né? Costumes, cultura, tudo diferente, né? Dessa liberdade que nós temos aqui, lá, tudo fechado, não tinha moleza, cara. Complicado. É complicado viver na área. Era complicado. Hoje eu acho que não é mais. Hoje o pessoal já teve uma abertura lá, né? Principalmente as mulheres, né? Que não podiam sair de casa, não frequentavam estádios de futebol, não dirigiam, né? Então, era isso, né? Então, eu te digo que foi uma experiência de vida fantástica. Aprendizado de futebol, zero. Nada acrescentou no meu futebol. Na realidade, nós fomos mais para ser professores, eu, Rivelino, Ailton Lira, enfim, mais uns 5 brasileiros, fomos lá para ser professores, né? Para ensinar futebol para os árabes que estavam iniciando, né, o futebol lá no país. Legal, mais ou menos como... Eu sou carioca, né? Então você vou usar o parâmetro do Rio de Janeiro, né? Porque eu cresci com isso, né? Mais ou menos como o Zico fez no Japão, né? O Zico foi para lá para desenvolver a liga e, enfim, ensinar os japoneses a jogar bola. Com certeza. Né? Não só ele, não só o Zico, como o Oscar, o zagueiro. Sim, entendeu? Foi o Oscar, foi o Zico, aí já tinha lá o Ramos, né, que era brasileiro, aí depois foram outros, né, atletas, que nem Alcindo, que foi ídolo, né? Santos, né, que jogou no Botafogo. Justamente. O próprio Renato Pé Murcho foi também para lá. Eu fui convidado também. Em 88, eu recebi convite para ir para o Japão. Eu não quis ir. Eu rejeitei. Porque eu estava com 2 filhos pequenos, então eu preferi ficar quietinho por aqui, né, e não ir para o Japão na época. Mas eu recebi proposta, assim, do time do Oscar, Marinos, alguma coisa, sei lá assim, Marinos não sei o que lá. Yokohama Marinos, pode ser? Eu acho que é esse aí, Yokohama Marinos, que o Oscar jogava. É isso aí. Né? O Oscar, eu entrevistei ele para o meu primeiro livro. O meu primeiro livro, como eu falo da coleção dos jogos, eu tenho 25 dos 32 jogos que o Brasil fez entre 80 e 82, né, sob o comando do Tele Santana. Então, a gente fez eu e o Renato Zanato fizemos uma análise tática daquele time do Brasil de 80, mostrando que era um baita time, mas que tinha problemas também, né, evidentemente. Não foi só aquela exaltação à seleção brasileira. E eu vou chegar lá daqui a pouco, eu acho que você tinha vaga ali entre os 20... Na época eram 22, hein, gente? Não me corneta, eu vou falar entre os 22, eu vou falar entre os 23. Naquela época eram 22 só, né? Porque você sabe como é que é. Mas, me diz uma coisa, como é que surgiu o interesse do Corinthians? Depois quando você estava lá na Arábia, como é que foi que você voltou do Al-Ahly para o Corinthians? Né? Como é que foi esse interesse? Como é que surgiu?
Bom, na realidade o Corinthians sempre teve interesse no meu futebol, né? Desde o Guarani aqui, era o sonho do Corinthians, que eu fosse o armador do Corinthians, né? Sempre eles sondavam essa possibilidade, né? E lá na Arábia, então, lá na Arábia surgiu esse interesse do Corinthians, o Matheus muito esperto, né? Porque na realidade eu estava esperando era o Internacional. Eu ouvi dizer lá, eu ouvi falar que era o Inter que iria me contratar. Só que o Matheus arrumou o dinheiro antes, foi lá no Delfim Neto, foi não sei aonde, arrumou uma malinha de dinheiro, foi lá e, ó, fez negócio com os árabes, cara. Fez negócio com os árabes. Eu tô cheguei de um treino lá do Arle, né? Isso mais ou menos eram umas 4, 5 horas da tarde, que eu cheguei na minha casa. Aí vi aquele velhinho sentado assim no meu sofá, rapaz. Falei, eu conheço esse homem aí, cara. Eu falei, eu conheço esse homem. E não era que era o Vicente Matheus, cara. O Vicente Matheus já tinha conversado com a minha esposa já tinha feito as malas. Eu nem discuti contrato com o Vicente Matheus. Fui discutir contrato aqui no Brasil com ele, cara, para você ter ideia. No outro dia, chegou num dia, já no outro dia a gente estava vindo para o Brasil. Foi assim, rápido. Que legal. E aí você chega no Corinthians em 81, é isso? Isso, segundo semestre de 81. Segundo Corinthians, numa reformulação de elenco, né? Corinthians que tinha aquela muralha negra, né? Com Jairo, Zé Maria, os zagueiros, 2 zagueiros também, 2 fortão lá, e o Vladimir, como sempre, né? O Vladimir, com mais de 800 jogos pelo Corinthians, então ele está desde a televisão preto e branco. Eu sempre falo para ele, você jogou na TV preto e branco, cara. Você jogou na TV preto e branco pelo Corinthians. Né? Vladimir então, está em 64, né, lá como titular, né, acho. Então é isso. Então, eu cheguei ali no segundo semestre, o time não estava muito bem, não foi bem naquele ano de 81, mas assim mesmo eu tive alguns jogos com bons desempenhos, eu te diria, naquela campanha de 81 do Corinthians. O que você está falando faz todo sentido, né? Porque, para quem não sabe, antigamente, quer dizer, nessa época, né, o Campeonato Brasileiro o estadual era o classificatório para o brasileiro, né? E o Corinthians não vai bem no Campeonato Estadual de 81, Sim. lá em São Paulo, e aí fica fora da Taça de Ouro, né? Vai jogar a Taça de Prata. E depois se junta. Que era ligada, né? Que era ligada com a Taça de Ouro, né? Que aí subiam 4, jogavam 4 da Taça de Prata. Né? Foi o Corinthians, foi o América do Rio, se eu não me engano, que também classificou ali para 82. Mas o Corinthians chega na semifinal do Brasileiro de 82. De 82. Pro mas antes disso, né? Porque a gente saiu lá da Taça de Prata, aí montaram o grupo, né, da Taça de Ouro. Aí quem estava nesse grupo da Taça de Ouro? Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro. E Corinthians, os 4. Era o grupo do povo, né, que chamava. O grupo do povo. Nós ficamos em primeiro lugar do grupo, cara, não perdemos um jogo. Nós ficamos em primeiro lugar do grupo. E aí foi só alegria, né, cara? Aí chegamos vencendo, né, os adversários até a semifinal contra o Grêmio. E dessa campanha de 82 eu tenho bastante coisa. Eu tenho os 2 jogos contra o Flamengo, tem jogo contra o Atlético Mineiro, tem o jogo contra o Bangu no Maracanã, as quartas de final, tem os 2 jogos, enfim. Depois eu vou te passar tudo bonitinho aí para você escolher, que vai ser um prazer eu te mandar aí o que você... Não, o jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão foi um espetáculo, né? Nós demos um show de bola no Atlético Mineiro, né? Nesse jogo aí. Nossa! Aí aqui a gente venceu por 2-1, aqui em São Paulo. Esse é o jogo que eu tenho, 2-1. É que eu fiz o gol. Eu fiz o primeiro gol do Corinthians, né? Aí o Atlético empatou e o Vladimir fez o segundo gol do Corinthians. E lá foi 3-0 para nós. Esse, infelizmente, eu não tenho. Eu tenho 2-1. Mas esse time da Taça de Ouro de 82 já foi uma semente forte ali, digamos, para o que vocês fariam ali no Paulista, no segundo semestre, né, depois da Copa do Mundo. Brasil meio que em luto, né, pela seleção não ter vencido a Copa do Mundo. E aí o Corinthians ganha o Campeonato Paulista de 82, depois seria bicampeão paulista em 83. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse Paulista, e aí já pode juntar, se você quiser, com o Paulista de 83 também.
e falar um pouquinho que eu acho que é muito importante no momento que a gente está vivendo no mundo, né, de tudo, né, falo em racismo, em problemas com democracia e tudo, falar um pouquinho do movimento da democracia corintiana, como é que era, como é que funcionava, enfim, né, qual era o posicionamento dos atletas, vocês não tinham concentração, né, para os casados, enfim, você melhor do que eu para falar. Foi um projeto fantástico, viu, cara? Eu te diria que eu fico muito feliz e me sinto um privilegiado de ter participado daquele momento do Corinthians, né? Em ter revolucionado o futebol brasileiro, né? Ter revolucionado com aquele projeto de democracia corintiana, abolindo a concentração, dando muita responsabilidade para o atleta, e o clube e o time brigando, o clube, né, de uma forma geral, pela redemocratização do país, quando vivíamos uma ditadura muito forte aqui no país, né? Então, dentro do elenco, nós tínhamos jogadores fora de série. O Magrão, por exemplo, o Sócrates. O Sócrates era um gênio, né? Dentro das quatro linhas, fora delas, um cara que entendia de tudo e que pensava muito no bem da sociedade brasileira. Então, foi ele, praticamente, juntamente com o sociólogo Adilson Monteiro Alves, né, que projetaram isso, que projetaram nessa democracia corintiana. E nós abraçamos, cara, nós abraçamos esse projeto, e junto com a gente vieram os grandes políticos, né, da época, assim, pessoas de vários segmentos, né, também abraçaram a causa, e o povo brasileiro também veio junto. Então ficou muito forte a democracia corintiana. Mas só teve sucesso porque nós, dentro de campo, nós também estávamos conseguindo resultados positivos. Então, ela só era fortalecida, a democracia, porque nós lá dentro, a gente buscava resultados positivos, né? Porque o que mais a gente ouvia dos outros clubes, esses caras querem bagunça, esses caras são tudo vadio, ninguém treina, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Mas os caras com dor de cotovelo, né, cara? Porque a gente só se apresentava na hora do jogo, mesmo assim, matava os caras, né? Então, os caras tinham ciúme da gente, eles tinham ciúme da gente, né? Mas foi isso, e foi um projeto vitorioso, né? Vencendo em 82 o título paulista, e voltamos a vencer em 83, né? E, então, puxa vida, projeto que obteve resultados, entendeu? Dentro de campo e fora de campo, porque, de certa forma, nós contribuímos para que a democracia ela passasse no Congresso, né? E que fosse aprovada a emenda Bantes de Oliveira, né? Porque nós brigamos por isso. O Sócrates, juntamente com outros atletas, subiram em palanques, né, em comícios, né? Praticamente reunindo ali no próximo viaduto do Chá mais de 2 milhões de pessoas, né? Então foi um movimento que, eu te digo, ultrapassou fronteiras. Porque esse dia eu estava acompanhando um documentário de Eric Cantona, que é aquele francês famoso, né? Famoso atleta francês, e agora é ator de Hollywood, o cara, e ele falando que a maior frustração dele foi não ter participado da democracia corintiana, cara. Então, é um negócio muito legal, cara, essa consideração que esse cara teve em falar da democracia. Então, a democracia atravessou fronteiras, ficou mundial, cara, ficou mundial, né, esse projeto. Sem dúvida, e assim, só para também já vou dizer, né, o que vocês fizeram no campo, né? Aí nesse período, vocês 2 vezes campeões paulistas, né? Bicampeão paulista de 83 e 82, semifinalista do Campeonato Brasileiro, 84, semifinalista do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu vou falar sobre um jogo específico do Brasileiro de 84 contra o Flamengo. Deixa eu ver só um comentário aqui que a pessoa já me perguntou, se você acha que vai surgir algum jogador igual ao Sócrates no Brasil. E aí eu acho que ele tá falando em termos de ser um grande jogador, mas também uma grande cabeça, né? Também ser um grande pensador fora de campo. Eu acho difícil. Eu acho difícil aparecer, né, um ser humano com um QI elevadíssimo, né? Igual ao do Sócrates. Cara, porque era um cara
super inteligente, muito, mas muito, põe muito inteligente nisso, entendeu? Qualquer coisa, qualquer questionamento, qualquer questão que surgisse, ele resolvia a parada. Ele esclarecia tudo o que estava acontecendo, cara. Olha, se aquele time está jogando hoje, vivenciando hoje, esses problemas que nós estamos tendo aí, né, com os políticos, com os nossos governantes, a gente ia bater de frente, cara. A gente ia bater de frente com esses caras, para eles retomarem um novo caminho e rumarem todos na mesma direção. Com certeza. A gente já tá, de vez em quando eu olho ali pro computador para dar uma olhada no cronômetro ali, que com 1 hora o Instagram corta a gente, né? Então a gente já está entrando nos 20 minutos finais. Eu queria que você falasse especificamente uma história que é muito legal, cara, não sei se todo mundo aqui acompanha. Brasileiro de 84, Corinthians e Flamengo, 4-1 Corinthians, você faz um gol que o José Silvério narra que vai para fora. Como é que é essa história? Não, esse foi o de 83. Foi o 4-1 de 83. De 83, desculpa. Porque depois nós repetimos o 84 também. Que elimina o Flamengo. 4-1 também. E esse de 83 foi isso, cara. Nós tínhamos sido derrotados lá no Rio de Janeiro, né? Pelo Flamengo. E aí teve o jogo da volta aqui, né? E o Flamengo veio aí de 4, 5 jogos invictos, né? No campeonato, para enfrentar a gente aqui no Morumbi. Mas nós demos um vareio no Flamengo, né, cara? Demos show de bola. No Flamengo. E eu fiz 2 gols nessa partida. Eu fiz os 2 gols. Fiz o primeiro e fiz o terceiro. E esse terceiro gol, realmente, o Zé Silvério, que, na minha opinião, é um dos melhores narradores, né, que nós temos aqui no país, ele se equivocou, cara. Ele se equivocou na hora da minha batida na bola de 3 dedos, cara. Ele gritou pra fora! Não, entrou, foi gol! A bola fez uma trajetória, cara. Eu nem culpo ele, porque a batida que eu dei na bola, de 3 dedos, assim, naquele couro de vaca, hein? Couro de vaca, que era a bola do meu tempo. Ela fez uma curva, assim, que nem eu estou fazendo aqui na direção da câmera, aqui, ó. Ela fez isso aqui, ó, e voltou. E entrou na gaveta, no lado direito do Raul Plasma, né? E Zé Silvério teve que voltar atrás da narração dele. Não foi em cima que ele gritou gol. Ele teve que dar uma volta para falar que a bola entrou. Entendeu? Então, mágico, uma batida perfeita, eu te diria. Muito legal. Essas histórias eu sou apaixonado, cara, por história e histórias, né? Eu acho muito legal isso. Como eu falei, a gente já está mais ou menos aí chegando. Eu queria perguntar para você assim, por que você acha que você jogou só 6 vezes na seleção brasileira, né? Que você, eu era pequeno, eu sou de 75, dezembro de 75, então assim, por exemplo, a Copa de 82 eu tinha 5 anos, depois eu escrevi o livro, e a gente pesquisando a época, a gente vê claramente que você poderia estar entre os 22 e tal, poderia ter jogado a Copa do Mundo. Você chegou a jogar a Copa América de 79 com o Coutinho, estar no grupo, né? Da Copa América. Mas o que você acha que aconteceu que você não teve uma segunda? Depois você foi com o Edu em 84, né? Inclusive. Isso, fui capitão. Né? Lá fui capitão desse jogo. Eu fui capitão. Aliás, o Leandro, né? O Leandro me conta uma história muito interessante, que eu fiz a biografia do Leandro. Né, eu escrevi a biografia do Leandro, ele fala que esse jogo, ele se acha culpado por ter derrubado o Edu da seleção, porque esse jogo ele não tinha condição física de jogar. Justamente. O Edu era amigo do Zico, ele tinha, e ele foi colaborar e ele toma um vareio do Barnes, né, da Inglaterra, enfim. Eu queria que você falasse, opa, você acha que você não teve essa sequência na seleção, o que houve, enfim. Peraí que o meu celular aqui está dando uma pipoca, deixa eu arrumar o bicho. Deixa eu arrumar o bicho aqui. Mas não tem jeito. Eu pendurei ele aqui, né, por causa do carregador. Vamos ver se ele fica. Mas Leandro, cara, para mim, como analista de futebol que sou, foi o melhor lateral que eu vi jogar. Eu acho, e vou mais além, acho que ele foi o melhor lateral da história do futebol brasileiro. Dificilmente alguém vai bater.
alguém vai tirar ele dessa posição que eu coloquei como melhor. Cara fantástico, fantástico. Ambidestro. Uma leitura de jogo fantástica. Ele, nesse jogo, mesmo machucado, mesmo tendo... Não era machucado, ele estava com desconforto muscular. Ele estava com desconforto muscular. Não estava a 100%. Na realidade, ele não estava a 100%. Mas, mesmo assim, ele fez uma baita de uma partida. Mesmo machucado assim, cara. Ele fez uma baita de uma partida. Eu o admiro muito, eu sou fã dele, né? Sou fã. Então, para mim, foi um privilégio estar ali comandando a faixa de capitão com Leandro, Moser, Ricardo Gomes e Júnior, cara. Com Dinamite na frente, Renato Gaúcho, enfim, tinha uns 3 jogadores do Fluminense, né? O Assis, o Tato na ponta esquerda, o Branco já estava lá com a gente também, Delei estava lá com a gente, Jandir estava lá com a gente, porque o Fluminense tinha sido campeão, né? Então não tinha como, tinha que levar uns 6 jogadores do Fluminense para a seleção brasileira. Como em 79, né? Foi como em 79. Nós fomos campeões em 78. Na seleção brasileira foram convocados 4 ou 5 jogadores do Guarani para integrar a seleção brasileira. Então isso é normal, né? Quando um time é campeão, geralmente o técnico da seleção, ele pega... Hoje não, né? Hoje não tem mais isso. Hoje não existe mais isso. Porque os nossos melhores jogadores estão lá fora. Isso é inegável. Isso é inegável. Os nossos melhores jogadores estão lá fora. Né? Não, por que não faz uma seleção aqui no país para disputar uma Copa do Mundo? Não passa das oitavas de final. Sim. Não passa das oitavas de final. Se fizer uma seleção só com jogadores que atuam hoje aqui no futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Tem uma pergunta aqui do Dido, cara, para você. Você chegou a ter alguma sondagem do Flamengo, cara, na época? Ele é torcedor do Flamengo, por isso que ele está perguntando. Teria sido um prazer que você fosse lá jogar no Flamengo. Olha, teve, sim, teve. Quando eu estava ainda no Avaí, cara. Quando eu estava no Avaí, eu escutei algum bochicho, assim, em relação ao Flamengo. Porque o nosso lateral direito, ele foi para o Flamengo. Foi fazer um teste no Flamengo, Souza, que é falecido. Ele foi. E aí surgiu um bochicho também, deu ir junto, né, para o Flamengo. Mas, o que todo mundo fala, se você tivesse, assim, que escolher um time para jogar durante seus 20 anos, qual time você escolheria? Eu escolheria o Flamengo. Eu teria escolhido o Flamengo para atuar, pelo menos lá, uma temporada. Porque eu passei por 2 grandes clubes, né? Ou melhor, 3, clubes assim fantásticos. Mas do povão mesmo, que foi Corinthians e Atlético Mineiro. Então o Flamengo seria o terceiro, o clube de povão que eu jogaria, né? Que eu jogaria. E tu já pensou, o meio-campo, eu, Andrade, Adilho e Zico? Naquela época, nossa... Já imaginou? Como é que ia ser na hora de bater falta, rapaz? Você ou Zico? Não. Aí é quem está mais tempo no clube. Aí não tem jeito. Quando eu cheguei no Atlético Mineiro, lá estava Nelinho, né? Saiu uma falta, eu falei, Nelinho, pode vir. Falou, não, vai você. Eu falei, vem você. Vem. Quando você estiver machucado, aí eu bato. Respeito. Muito bom, muito bom. Deixa eu te fazer até uma pergunta em relação ao 87, cara. Foi uma pergunta agora. Você já estava no Atlético Mineiro, né? Você já tinha saído do Corinthians e foi para o Atlético Mineiro. E o meu segundo livro é sobre a Copa União de 87, mas ela não entra no mérito da cartolagem. Ela foi única e exclusivamente o que houve dentro de campo, porque daquele time do Flamengo, eu tenho 15 dos 19 jogos que o Flamengo fez na Copa União. Né? Então, usei isso como fonte para o livro. E foi até uma pergunta que veio do Instagram. Ontem eu botei uma caixinha de pergunta, o pessoal deixar a pergunta para você. Porque, assim, a gente, quando escuta opinião sobre a Copa União, a gente escuta opinião, eu, pelo menos, escutei muito de jogadores do Flamengo. Né? Os jogadores do Flamengo falam, claro que a gente não está aqui entrando no mérito de justiça, enfim, eu até acho que, eu costumo dizer que a maior punição que pode ter se dado àquele time do Flamengo foi não ter jogado a Libertadores de 88. Porque era um baita time, acho que você vai concordar comigo, né? Era um baita time de futebol e uma Libertadores que não tinha grandes times. O Flamengo não sei se seria campeão, mas poderia ter chegado longe naquela competição
enfim, e acabou nem participando da Libertadores, em detrimento do Sport e do Guarani. Eu queria perguntar para você justamente isso, uma pessoa de fora, que acabou, inclusive eu falo sempre isso, Zenon, num país sério, o Flamengo não deveria nem ter ido para a semifinal da Copa União de 87, porque o Atlético Mineiro ganha o primeiro turno, ganha o segundo turno, e aí na semifinal perde os 2 jogos do Flamengo e fica fora da final. Né? Num país sério, o Atlético já devia ter ido direto para a final, e Inter e Cruzeiro que brigassem pela outra vaga. Mas não era assim que o regulamento era feito, quando não é minha. Não vamos ficar bravos comigo. Claro, é a fórmula de disputa, fórmula de disputa. Não tem que questionar. Eu queria saber de você, cara, o que você acha da Copa União, enfim, para você, como é que foi participar? Porque foi uma grande revolução, o Campeonato Brasileiro de 86 com 44 times, inchado, CBF falida, final do Brasileiro, apesar de ter sido uma grande final entre São Paulo e Guarani em 87. Né? Nós acabamos sendo eliminados pelo Guarani, né, cara? Pelo Guarani também, na semifinal. Isso. Na semifinal. Exato. Fomos eliminados pelo Guarani naquela melhor de 2 jogos. O Guarani foi lá em Belo Horizonte, empatou 0-0. Era para ser 3, 4, 5-0 para nós, mas a bola não quis entrar. A bola não quis entrar lá no Mineirão. Não quis entrar. O Guarani se defendeu como pôde, né? E conseguiu o 0-0. E aí, o jogo aqui da volta, nós saímos na frente com 1-0, gol de Reinaldo Xavier, porque o Nunes não quis jogar, desgramado do Nunes, cara. Aquele desgramado foi artilheiro do Campeonato Mineiro, né? Ele foi o artilheiro do Campeonato Mineiro, quebrando o recorde, inclusive, lá de tantos gols que fez, né? E aí veio o Campeonato Brasileiro, chega nessa semifinal, ele faz birra com o treinador e não participa dos 2 jogos, cara. Não participa dos 2 jogos. Nem lá em Belo Horizonte, nem aqui em Campinas, né? Aí entrou o Reinaldo Xavier, fez o gol, só que o Guarani virou com o boiadeiro, que faz um gol por ano, mas fez naquele dia. Acertou um pombo sem asa de fora da área, a bola foi lá na gaveta, né? E o João Paulo, né? O João Paulo, com aquela velocidade dele, que, pelo amor de Deus, né? Parecia um fundista, um atleta de pista, deu um tapa na frente de Nelinho. Quando Nelinho quis olhar, o João Paulo já estava lá na cara do João Leite, né? Fazendo o segundo gol do Guarani e eliminando o Atlético da final, né? Então é isso, 2 semifinais, né? 86 e 87. Então foi muito boa, muito bom. 87 eu tive probleminha lá com o Tele, com o Tele. Isso, essa birrinha dele comigo era desde aqui, cara, desde São Paulo, entendeu? Desde aqui, quando eu era treinador do Palmeiras, que eu praticamente eliminei o time dele da Libertadores. Entendeu? Fazendo gol lá no Morumbi e fazendo gol aqui no Brinco de Ouro, quando vencemos por 1-0. Ele criou birra comigo e por isso que não me levou nas Copas. Eu não quis entrar na polêmica, né? Até porque a gente está entrando no finalzinho aí. Pelas minhas contas, ali faltam 7 minutos para a gente acabar a live. Mas eu queria só que você respondesse, por favor. Então, como é que foi o negócio da Copa União, cara? Para você, você considera... O Zico, por exemplo, fica indignado até hoje. O Zico escreveu o prefácio do livro, mas ele jogou. Por isso que eu quero ouvir a tua opinião. Sim. Um cara que se expressa bem, enfim, e está sendo muito legal a conversa. Eu queria saber o que você acha sobre a Copa União de 87. Você acha realmente que o Flamengo é campeão? Sem entrar em mérito de justiça, de regulamento, você acha como o Zico? Eu joguei contra os melhores e, para mim, eu sou o campeão brasileiro de 87? Ou não? Olha, é difícil, hein, cara? É uma briga que ainda vai se estender por muito tempo, pois, afinal, o Flamengo que se negou, né, a jogar contra o Sport. Essa é a verdade. O Flamengo se negou para jogar contra o Sport. Então, pela lei, pela regra, né, e por aquilo que a CBF ela tem lá nos seus arquivos de como era, de como se resolvia, sei lá, o Flamengo merecia também ser campeão, lógico, com certeza, o Flamengo também, merecia pelo futebol que ele apresentava, né, em 87. Eu acho que a única falha dele foi não ter enfrentado o Sport, apenas isso. Sim.
E, cara, pra gente chegar ao fim aqui, que a gente já tá com 6 minutos, tô tomando conta ali, tô sendo até chato, mas eu tô olhando ali pra agora. Eu queria ainda reservar um tempinho pra gente falar um pouco da seleção de mar. Não vai dar pra gente chegar até o final da sua carreira ali, Grêmio Maringá, Portuguesa, enfim. Mas, né, o Zenon jogou em outros times ainda, mas eu quero uma iniciativa, eu achava muito legal a seleção de mar, aqueles jogos em Vinhedo de manhã, às 11 horas da manhã, acordava, começava o show do esporte com aquilo, e depois até tendo um viés mais competitivo, né, com a Copa Pelé em 87, sim, sendo jogada de 2 em 2 anos. Tem até aquela história engraçada com o Paulo Rossi em 89, né, do taxista, que ele sai para comer uma pizza, sei lá o quê, o taxista reconhece e manda ele descer no meio da marginal. Não, você eliminou o Brasil, enfim. Mas devia ser muito legal, né, imagino você jogar uma competição, que era uma competição, evidentemente, sim, mas que não tinha... Internacional, né? Sim, uma competição internacional. Mas não tinha aquela pressão, né, Zenon? Claro que vocês queriam ganhar, evidentemente, não estou falando isso, mas não era aquele negócio do profissional, né? Tanto é que em 87 o Brasil perde para a Argentina, depois em 89 ganha do Uruguai, enfim, aí domina. Como é que era jogar naquela seleção de mar ao lado de tantos outros craques, né? Das lendas, né? Jogar... das lendas do futebol da década de 70 e de 80, né, cara? Então, era um prazer muito grande fazer parte daquele grupo, né? E disputar esse Mundial. Praticamente esse Mundial, para mim, foi muito importante, porque eu coloquei uma pedra em cima, né, das Copas que eu não fui. Então, eu pude disputar 4 Mundiais de Masters e sou tricampeão. Fui campeão aqui no Brasil, em 89, fui campeão nos Estados Unidos em 91 e fui campeão na Áustria em 85, né? Então é isso, eu nasci para ser campeão. Eu acho que a seleção deu azar nisso, viu? Porque se eu estivesse lá, talvez o amuleto da sorte poderia ter feito alguma coisa. Mas o grupo era muito bom, eu não posso questionar isso. O grupo de 82 era fantástico, né? Mas a birra era do treinador. A birra era do treinador comigo. É aquilo que eu sempre digo, né? Não tem jeito. Qualquer lista de qualquer treinador vai ser sempre questionada de uma maneira ou de outra. O fato é que você poderia estar, como o Andrade poderia estar, como vários outros poderiam estar, porque era uma Eram muitos jogadores, né, cara? Na realidade, você tinha para cada posição 4, 5 jogadores de qualidade. É isso. Diferentemente de hoje. Então, você tinha 4, 5 jogadores para aquela determinada função, posição, né? Então, por isso que eu também não esquento muita cabeça, não. Como eu já falei, disputei esses mundiais de Masters, juntamente com toda aquela fase de ouro do futebol, não só brasileiro, como mundial, porque Beckenbauer jogava, Paulo Rossi jogava aquele time da Itália praticamente todinho que derrotou o Brasil, né? Então, foi maravilhoso, excelente, e a gente só tem que agradecer ao falecido Luciano do Vale por ter dado essa oportunidade a muitos jogadores que não estiveram em Copa do Mundo. Última pergunta aqui, antes da gente passar para as despedidas. Tá perguntando já há um tempo. Quem jogou mais, você ou de cá? Aí eu acho que cada um teve a sua importância no clube que vestiu a camisa. É isso. Aí eu deixo para vocês analistas de futebol. Eu não posso falar como comentarista. Eu sou comentarista, mas eu não posso entrar nessa discussão aí, nesse questionamento. É verdade, né? Porque ele estava já há um tempo já perguntando, ele botou até em caixa alta. Agora, quem jogou mais? Mas se eu não perguntar, o cara vai me dar até um follow, né? Não vai nem me seguir mais. Então, craque de bola. Jogava muito. Craque de bola. Gente, e é meu amigo, meu parceiro. A gente sempre se encontra de vez em quando, né? Batemos papo por aí. Não somos inimigos, somos amigos. Claro. Zenon, eu queria agradecer muito, cara, a tua presença aqui. A gente já está chegando aqui a últimos 2 minutos aqui. Cara, obrigado, foi divertido demais. Eu vou te mandar uma lista, se você me permitir, depois dos jogos que eu tenho aqui. Você escolhe o que você quiser que eu vou te mandar. Mas o pessoal não veio me ouvir, veio ouvir você. Então, eu vou deixar o microfone aqui aberto para você se despedir de todo mundo que veio aqui, participou, que veio aqui te ver. Bom, eu só tenho que agradecer aí a sua consideração, a consideração dos nossos amigos aí que estão acompanhando a live. E, gente, com essa pandemia solta por aí, vamos tomar cuidados. Vamos seguir o protocolo,
da saúde, da OMS, entendeu? Se precavendo, distanciamento, máscara, lavando sempre as mãos. Essa é o meu recado final, porque essa pandemia, ela é perigosa. Não pense que é brincadeira, não pense que é brincadeira. Ela é perigosa, então se cuidem, amigos. Um abraço. Obrigado aí pela consideração.